Senhoras e senhores, este é o momento mais esperado do programa Santa Brisa, porque é a hora que a gente traz uma entrevista especial, exclusiva, aqui no nosso programa. E hoje nós trazemos Ronaldo Bezerra. Ele é músico, cantor, compositor e pastor da Comunidade da Graça, sede em São Paulo. É casado com Simone Bezerra e tem 2 filhos, o Ronaldinho e a Sofia. É filho do pastor presidente Carlos Alberto Bezerra e também da pastora Sueli Bezerra. Atuou como contrabaixista em várias gravações ao lado de Ademar de Campos e outros. Em 1997 esteve no México cursando a Escola de Adoração de Marcos Witt, que é uma escola destinada à formação de músicos e líderes. Tem 9 CDs gravados, 1 DVD e tem 2 livros escritos e possui participações especiais em mais de 20 álbuns. Senhoras e senhores, nós estamos falando com Ronaldo Bezerra, que gentilmente concedeu essa entrevista para o programa Santa Brisa. Pastor Ronaldo Bezerra, seja bem-vindo ao nosso programa aqui na Gospel Cell Music. E eu já vou começar fazendo logo uma pergunta que a gente faz para todos. Como foi a sua experiência, a sua primeira experiência na música, no louvor, na adoração? Como tudo começou? Ainda era criança ou quando adolescente? Enfim, explica pra gente um pouquinho, conta pra gente um pouquinho dessa trajetória, mas bem lá no início. Como foi o seu contato com a música, com louvor, com adoração, aqui para os nossos ouvintes da Web Rádio Cell Music? Olá, meu amigo Luca, ouvintes do programa Santa Brisa, que alegria, que privilégio poder estar com vocês, participando dessa entrevista. Eu queria desde já agradecer pelo convite que foi feito e para mim é uma alegria, um privilégio enorme estar com vocês. Pois então, meu amigo querido, sua pergunta, ela me faz lembrar da minha história, do meu passado. Hoje eu tenho 47 anos de idade, mas a verdade é que eu sempre fui envolvido com a música. Desde pequenos, meus pais, eles falavam que eu sempre brincava com os instrumentos musicais. Eu tenho fotos minhas. Quando criança, eu sempre brincando, mexendo nos instrumentos musicais. E assim foi essa caminhada, e eu comecei cedo no ministério. Meu pai, pastor, fundador da Comunidade da Graça, ele abriu uma das nossas congregações em Londrina, no Paraná. E naquela época, quando ele abriu essa congregação, não haviam músicos, e somente eu que tocava o violão. Comecei a aprender violão com 8 anos de idade. Comecei a dar os meus primeiros passos a partir de então no ministério. Como não havia músicos na época, eu comecei então a tocar nos cultos. Eu tocava uma música só, era uma canção. Então todos os cultos era a mesma música. Aos 8 anos de idade. E aquela época foi muito marcante. Eu valorizo demais os pequenos começos. E depois, mais pra frente, aos 14 anos de idade, eu comecei a tocar contrabaixo ao lado do pastor Ademar de Campos, com quem fiquei 10 anos, gravando e ministrando. Foi um tempo muito produtivo, muito bom. E depois desses 10 anos, ao lado do pastor Ademar, eu comecei então uma carreira solo, onde estou até hoje, aqui pastoreando a Comunidade da Graça sede, e também com as minhas músicas e CDs gravados, e tem sido assim uma alegria e uma bênção servir a Deus. E pastor Ronaldo Bezerra, diga uma coisa para mim. Quando você tocava contrabaixo nos álbuns do Ademar de Campos, já naquela época, você pensava que um dia seria um ministro, ou que estaria à frente do louvor e que seria cantor e que estaria um dia fazendo aquilo que o Ademar já estava fazendo, que era estar ali como um frontman, com violão e cantando? Ou não? No início você pensou que seria sempre um contrabaixista e que aquela posição ali estava já de bom tamanho? Como é que foi isso? Você tinha noção de que um dia chegaria a ser
linha de frente ou não? Romanos 16, 19 diz. Eu, assim, nunca planejei isso, estar em linha de frente. Até porque sempre fui muito tímido, desde pequeno, e jamais eu pensava que eu poderia assumir, assim, uma posição mais à frente. Eu sempre toquei com o pastor Ademar de Campos, e as coisas foram acontecendo. Uma das coisas que, para mim, me chamam a atenção em relação ao meu ministério é que tudo que aconteceu na minha vida e ministério sempre aconteceram de maneira natural. Nada forçado, nada imposto. E isso foi, assim, muito importante para mim, porque foram acontecendo as coisas dentro de um processo. E aí eu vi sempre Deus no assunto. As portas iam se abrindo. Eu nunca precisei forçar as portas, né? Nunca precisei derrubar nenhuma porta na minha frente para poder alcançar alguma posição, né? E as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu não esperava, não tinha expectativa. Eu sempre pensei na minha atuação como um contrabaixista. Estudava muito, né, o contrabaixo, e queria sempre trabalhar nessa parte de arranjos, da música, enfim, das ministrações, mas nunca à frente. Mas naturalmente, as coisas foram acontecendo dentro de um processo e de maneira natural. Quando eu vi e percebi, eu já estava à frente. É muito interessante isso. Pastor, nós sabemos que já logo no início ali dos anos 90, a Igreja Comunidade da Graça já fazia gravações ao vivo, já tinha ali uma estrutura, gravava álbuns espetaculares, que foi assim, músicas e canções, louvores que foram abraçadas por quase todas as igrejas evangélicas do Brasil. Foi mesmo assim uma revolução, né? Na adoração, no louvor ali, já logo no começo dos anos 90, vocês já tinham toda essa estrutura e já lançavam álbuns ao vivo. Você acha que essa estrutura, todo esse investimento da igreja influenciou diretamente na sua carreira, ou vamos dizer assim, no seu ministério como ministro de louvor? Foi um facilitador, foi um degrau que você já subiu, em que muitas pessoas ainda teriam que lutar para conseguir? Foi algo que, assim, olha, isso realmente, essa estrutura, esse investimento da igreja ajudou muito no meu ministério. Sim, não posso negar isso ou não? Você acha que não foi tanto a estrutura que alavancou ainda mais? O que o senhor pode dizer pra gente sobre isso, sobre essa época, sobre esse investimento que a Igreja Comunidade da Graça fez e sempre priorizou ali o louvor, a qualidade das músicas? Como foi todo esse processo ali nos anos 90? Conta pra gente um pouquinho dessa questão. Olha, amigo, eu creio, claro, que Deus estava no assunto e Ele queria fazer algo especial através da adoração, usando a comunidade naquela época. É verdade, mas eu não posso negar a importância do apoio da igreja. Isso é fundamental, O meu pai, que era o pastor, né, na época, conduzindo a nossa comunidade, ele viajava muito. E meu pai não é músico, mas meu pai, ele tinha a visão do ministério de música. Então é algo interessante, porque o pastor, ele não precisa ser necessariamente músico, mas é importante que ele tenha a visão desse ministério. E meu pai viajava muito, e ele trazia sempre as canções de fora para nós. Ele era impactado porque ele ia ministrar em outros países, nos Estados Unidos, na América Latina, e ele sempre trazia coisas novas, e isso influenciando a gente. E nós íamos crescendo no louvor, e com isso ele também apoiava. Então, quer dizer, aliado ao fator de que Deus queria fazer algo através da nossa vida, teve a participação e o apoio da equipe pastoral, o apoio da igreja, e isso contribuiu ainda mais.
Então não tenho dúvida disso. Interessante. E pastor, ali no início dos anos 2000, a gente teve uma onda, uma avalanche de ministérios que tinha por características refrões repetitivos, né? Das músicas e toda aquela coisa. E de fato essa onda passou e hoje a gente tem outra onda aí, né? E o que eu percebo é que a sua música, o seu estilo de louvor e adoração permaneceu o mesmo. Como foi, não digo enfrentar, mas como foi possível continuar vivo, mantendo ali a mesma linha de som, de letras, manter-se constante num estilo, numa visão, em meio a tantas ondas, em meio a tantas avalanches e até posso dizer modismos que a música, o louvor, a adoração no Brasil passou, e você ali sempre constante, claro, com grandes evoluções, né? Desde o primeiro álbum até o último álbum, a gente vê uma qualidade que vem se aprimorando, uma coisa que vem ficando ainda melhor. Mas como foi sobreviver a tantas ondas e a tantos modismos que passaram pela igreja brasileira, pelo louvor e adoração da igreja brasileira, e você ali sempre perseverante na tua visão, naquilo que Deus colocou no teu coração? Teve um momento que você chegou a pensar assim, não, eu vou ter que ir por esse estilo, porque senão eu vou sair fora do mercado? Ou você, não, olha, nossa preocupação não é o mercado, nossa preocupação é continuar fazendo aquilo que Deus colocou no nosso coração? Conta pra gente, porque, olha, eu sei, não deve ter sido fácil sobreviver a tantas ondas e a tantos modismos no meio da música. Como foi que Ronaldo Bezerra passou por tudo isso, superou tudo isso e continua ativo até hoje? Você mencionou uma palavra importante, uma palavra-chave: modismos. Nós nunca quisemos entrar nos modismos. Nós sempre quisemos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Uma das coisas que eu entendo, meu amigo e ouvintes, é que nós precisamos agir na nossa naturalidade, ser quem Deus nos chamou para ser. Porque o grande problema que temos é que às vezes a gente acha que para sermos usados por Deus nós precisamos ser iguais aos outros, então seremos usados. Esse é um grande equívoco. Para sermos usados por Deus nós não precisamos imitar, ser igual ao outro, entrar em modismos. Nós precisamos ser nós mesmos, porque Deus vai nos usar com a característica que nós temos. É claro que, lógico, vamos aprimorando, melhorando, né? Cada vez mais melhorando a qualidade técnica e composições, e claro, sempre atentos àquilo que está acontecendo, o que Deus tem falado nesses dias. Isso é tudo importante, mas a gente não pode perder a nossa essência e perder aquilo que Deus nos chamou para ser. Então, isso sempre ficou muito forte no meu coração e no nosso coração da Comunidade da Graça. Nós mantemos a mesma linha pelo qual o Senhor nos chamou, claro, como você disse, aprimorando, melhorando, crescendo, acompanhando a evolução de todas as coisas, mas mantendo a essência, porque nós cremos que Deus vai nos usar de acordo com aquilo que nós temos, com as nossas características. Eu não preciso ser igual ao outro para ser usado por Deus. Eu preciso ser eu mesmo, na minha naturalidade e sempre com o coração humilde e quebrantado, porque é isso que faz a diferença. Deus usa aqueles que têm um coração humilde e quebrantado. Deus não está preocupado com formatos. O homem se preocupa com a estética, né? Mas Deus, ele olha o coração. Ele não se preocupa com o formato, ele se preocupa com o conteúdo. E aí esse é o ponto que a gente tem que estar muito atento. Estarmos atentos ao coração. Se tem coração quebrantado, não importa qual o estilo de música seja, Deus vai usar. Pastor, é impossível olhar para a tua carreira e não ver
a sua igreja, a Comunidade da Graça, tal como foi e até hoje é com Ademar de Campos. É impossível não enxergar Ronaldo Bezerra atrelado à Igreja Comunidade da Graça, isso mesmo antes do senhor ser pastor sênior, né, da Comunidade da Graça. Isso nós vamos falar daqui a pouco. Mas assim, qual é a importância da igreja local num ministério que possa ser até itinerante? Porque sabe o que eu vejo, pastor? São muitos ministérios que querem abraçar outras igrejas, ter agenda e datas em outras igrejas, ser relevantes em outras igrejas, ou até mesmo ser relevantes na internet, mas que ainda não são relevantes na igreja local. Então, assim, o senhor, mais do que ninguém, é uma pessoa que pode falar com propriedade, com autoridade, da importância da igreja local na vida do ministro, na vida do ministério, da banda, do artista, seja qual for aí o segmento. Pastor, esclareça para essa meninada que está nos ouvindo, exorte-os também, se for possível, a importância da igreja local na vida do ministro, a importância do pastor local na vida do ministro, porque eu vejo muita gente dando cabeçada por aí e querendo honra fora, mas ainda não tem honra dentro. Pastor, ajude essas pessoas com a sua experiência. Pois é, amigo, eu sempre acreditei na importância da igreja local na vida daqueles que atuam no Ministério de Música. E assim como todo cristão, é muito importante nós termos vínculos e termos raízes na igreja local. Muito me preocupa com músicos itinerantes, né? Eu acho que é muito bacana, é muito legal sairmos, viajarmos, ministrarmos nas outras igrejas. Isso é muito bom. Mas a igreja local é fundamental na vida do músico, porque é na igreja local que nós somos tratados. Igreja é lugar de quebrantamento. Igreja é lugar de tratamento. É na igreja que nós somos acolhidos, somos cuidados, somos exortados. E eu só posso ser autoridade se eu estou debaixo de autoridade. Então, me preocupa muito, por vezes, músicos que querem andar por aí, pelo mundo afora, né, sempre dizendo que é o chamado deles, e eles precisam sair, e eles precisam divulgar a palavra, mas só que eles não têm a sua base. E a base é a igreja local. E começa ali, começa na igreja. O ministério de Jesus começou assim. E depois para fora. Então, eu alerto, claro, a todos vocês que me ouvem, que têm um chamado, têm um desejo mesmo de serem canais, instrumentos de Deus para abençoar outras pessoas através deste ministério, mas lembre-se da importância de ter um vínculo com a igreja local. Nós, músicos, precisamos ser pastoreados. Me preocupa músico que não quer ser pastoreado. Nós, músicos, precisamos ser orientados, ser edificados. Precisamos, por vezes, de um puxãozinho de orelha, né? Se nós não estivermos vinculados a uma igreja local, nós vamos fazer besteira fora da igreja. Porque nós vamos perder a referência. Existem muitos músicos, porque perderam referência, falam besteiras, pregam besteiras, porque não tem ninguém que os exorte, que os acompanhe. Então, é muito importante a igreja local. Sempre foi assim na minha vida. Eu sempre valorizei a igreja local, continuo valorizando, acredito na igreja local. E é da igreja local para o mundo, né? Então, valorize. Você que está me ouvindo agora, valorize a sua igreja, valorize o seu pastor, valorize o cuidado que você recebe na sua comunidade de fé. Isso é muito importante para você como pessoa, para a edificação da sua fé e também do seu ministério. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, o fiel Senhor. Tudo
Tu sabes de mim quando sondas meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Tua paz e teu amor. Teus olhos sobre mim. Sei as vozes. Tua fidelidade me leva minha vida mais além do que eu Posso imaginar. Posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim, Senhor, me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim sobre mim, me enchem da tua paz, do teu favor e do teu amor. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel, Jesus. Senhoras e senhores, entrevista especial exclusiva aqui no nosso programa. Ronaldo Bezerra. Ele é músico, cantor, compositor e pastor da Comunidade da Graça, sede em São Paulo. Atuou como contrabaixista em várias gravações ao lado de Ademar de Campos e outros. Em 1997 esteve no México, cursando a Escola de Adoração de Marcos Witt. Tem 9 CDs gravados, um DVD e tem 2 livros escritos e possui participações especiais em mais de 20 álbuns. E agora uma pergunta que eu sempre faço. Pastor Ronaldo Bezerra, como é o processo de composição das músicas, das letras? Como que funciona? É a letra primeiro? É a música primeiro?
vem os dois juntos, ou não, a letra começa, o senhor escreve uma parte, depois escreve outra, ou de repente vem aí uma melodia, uma harmonia na tua cabeça e você começa a fazer e logo depois você encaixa alguma letra que você já tem. Como é o teu processo de composição? Meu processo de composição é tudo isso que você falou. Depende, não tem um critério assim. Eu acho que o maior critério, se eu pudesse dizer algo, é ter sempre uma palavra de Deus no coração, sempre estar meditando na palavra. Porque quanto mais a gente medita na palavra, mais bíblica se tornam as nossas canções. Não é verdade? Então, amigo, o restante eu já compus, por exemplo, dirigindo. Estava uma vez dirigindo o carro, eu tive que parar o carro, porque eu estava com medo de perder. Veio uma melodia e uma letra, apenas de uma parte de uma música depois que eu gravei. Eu tive que parar o carro, pegar um gravadorzinho e gravar aquele trecho. Depois, quando eu cheguei em casa, eu terminei a música. Eu já compus canções voltando às vezes de uma viagem, veio só uma melodia, depois eu coloquei a letra. Já aconteceu de eu escrever uma letra toda, depois colocar a melodia. Enfim, não há uma regra nesse sentido, né? Mas essa tem sido a minha experiência. Mas é muito legal e de repente surge, às vezes eu falo, poxa, eu quero compor hoje, e não vem nada. E aí passa um tempo, do nada, quando eu não estou pensando em composição, me surge uma melodia ou então uma letra, alguma coisa, e aí eu tenho que rápido escrever ou gravar para não perder, né? Então, assim tem sido a minha experiência nessa área de composição. E hoje, pastor Ronaldo Bezerra é o pastor sênior da Comunidade da Graça em São Paulo. E, pastor, o senhor pode contar um pouquinho pra gente como foi esse processo, como foi assumir o posto do seu pai, vamos dizer assim, como está sendo na sua vida, como você está lidando com isso? Já é algo que você esperava ou foi algo que foi acontecendo com o tempo, Deus foi aquecendo no teu coração? Conta pra gente como foi esse processo e como está sendo essa experiência, esse caminho novo que Deus lhe proporcionou como pastor sênior da Comunidade da Graça. Então, meus irmãos, agradeça a Deus e viva contente. Glória a Deus. O apóstolo Paulo lhe disse lá em 1 Tessalonicenses 5,18, ele disse, vamos ler juntos? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O que você é muito mais importante para Deus, querido. Então, e quando a gente não entende essas verdades, nós caminhamos ansiosos. Há muitas pessoas ansiosas, sufocadas, pessoas que por se preocuparem com o amanhã, elas não conseguem viver o agora, viver o hoje. Então, meu amigo, realmente hoje eu vivo um tempo diferente, um tempo novo na minha vida. Hoje eu estou liderando a Comunidade da Graça Sede, assumi as responsabilidades do pastoreio desta comunidade nossa, e tem sido assim um desafio muito grande para mim, mas muito enriquecedor e abençoador. Como eu disse para você nessa entrevista, tudo na minha vida aconteceu dentro de um processo de maneira natural. Eu confesso a você que eu nunca na minha vida pensava que pudesse chegar a pastorear a comunidade sede. Como eu te disse, lá atrás eu imaginava eu ministrando ao lado do pastor Ademar de Campos com o contrabaixo. Depois começaram a surgir composições e naturalmente eu comecei a me envolver de uma outra maneira e assumi um posto mais de frente, gravando CDs, sendo ministro de música na igreja. Sempre trabalhei na igreja local, embora viajava bastante também, por causa da música, com as viagens e ministrações que eu fazia. Eu, inclusive, fiz parte de uma gravadora, a MK Publicitar, por 5 anos, estive lá com eles, então minha vida era corrida, né? Mas eu sempre tive um trabalho muito forte na igreja local, pastoreando e cuidando de músicos. E as coisas foram acontecendo de maneira natural. E há 2 anos atrás, meu pai
resolveu, conversando comigo e vendo, né, a maneira como eu estava atuando e crescendo no ministério, ele conversou comigo sobre essa possibilidade de assumir as responsabilidades. E nós fizemos aí um processo nisso tudo, e as coisas foram acontecendo, e hoje amadureceu muito mais. Assumir mesmo a comunidade sede tem sido uma bênção, tem sido um grande desafio. Deus começou a aquecer no meu coração esse desejo mesmo de pastorear uma igreja local, né? Foi algo de Deus mesmo, porque, como eu disse, não foi nada forçado ou imposto, mas foi algo que foi crescendo naturalmente no meu coração. E os resultados vão surgindo, né? Isso que é bom, a gente vê a mão de Deus em todas as coisas. E eu fico muito grato e louvando a Deus por aquilo que Ele tem feito, e eu sei que tem muito mais a fazer. Então, vamos em frente. Estou aqui disposto a servir ao Senhor. O Senhor sabe, em qualquer canto, se é com música, se é ministrando a palavra, se é discipulando, pastoreando, seja o que for, o Senhor pode me usar. Estou aqui ao dispor dele para servi-lo. Tá aí então, senhoras e senhores, essa entrevista com Ronaldo Bezerra está chegando ao fim. Você que esteve aqui com a gente até agora, muito obrigado no programa Santa Brisa. E eu quero pedir para o pastor Ronaldo Bezerra deixar as suas considerações finais da seguinte forma, dando dicas ou uma dica para essa meninada, essa gurizada, essa rapaziada nova que está começando e que já tem um sonho de ser ministro de louvor, de ser aí um músico relevante para o louvor e a adoração do Brasil e o mundo. Pastor Ronaldo Bezerra, muito obrigado mais uma vez e deixa suas considerações finais e aí uma dica para essa meninada nova que está nos ouvindo. E eu já te agradeço e já me despeço. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Poxa, que legal. Para mim foi uma alegria, um prazer, um privilégio participar do programa, estar com você, meu amigo. Que alegria. Agradeço mesmo pelo convite de vocês e me coloco aqui à disposição para sempre estar junto com vocês. Deus abençoe ricamente. E a palavra que eu posso deixar para aqueles que estão começando agora é que nós, como igreja, nós temos uma missão, temos um chamado. Essa meninada, como você disse, que está chegando, começando agora, eles precisam entender isso. Temos uma missão, temos um chamado, nós somos convocados para cumprirmos um propósito. Deus nos chamou para pregarmos o Evangelho, mas também para seguirmos o exemplo de Jesus, através de atitudes práticas e sermos exatamente como Ele foi. E eu creio que o Senhor quer que a nossa prática de vida reflita o caráter dele, o modo pelo qual o mostramos ao mundo. O nosso estilo de vida, as nossas ações, nossas atitudes, é o que vai comunicar a presença de Deus ao mundo, e não necessariamente aquilo que tocamos. Isso é muito bom, é muito legal. A gente tem que se aprimorar mesmo, estudar, batalhar, correr atrás, aprender música, se envolver, fazer o melhor, gravar o melhor, enfim. Mas Deus nos chamou prioritariamente para nós mostrarmos Ele a este mundo. E esta é a razão do nosso trabalho. E através do nosso estilo de vida, reconciliar os homens com Deus. Nós fomos chamados para impactar o mundo. E eu creio, sabe, que o cristianismo sem impacto é uma religiosidade vazia. Nós sabemos que existe hoje em dia muita dor, tragédias, injustiças ao nosso redor. E a partir do momento que a gente toma conhecimento daquilo que está acontecendo, a gente tem que fazer algo. A gente não tem mais aquela opção de ficar dizendo o seguinte: eu acho, talvez, vamos ver. Não. Se nós podemos contribuir, podemos fazer algo, podemos ajudar, vamos fazer de todo o nosso coração. Então, você que está começando agora, tudo que você for fazer, realizar na obra de Deus, faça de todo o seu coração, sabendo que é o Senhor que vai trazer a recompensa. E vai ser uma grande bênção na sua vida. É isso, queridos. Muito obrigado por esse convite. E até breve. Um grande abraço. Deus abençoe todos vocês. Jesus é a única razão da nossa adoração. Amém?
Você concorda comigo? Diga amém. Única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem alegado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvamos, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem alegado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. te louvamos sim, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Um grito de júbilo. Aleluia. Em todo tempo te louvamos, Senhor, e o seu louvor estará continuamente em nossos lábios. Aleluia. Comigo. Em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Todo tempo. Em todo tempo te adorarei. Vamos festejar. Nos alegramos em ti, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Com as nossas vozes cantaremos. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvamos. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. Te louvamos, Senhor.